dia, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência no Evangelho de Marcos, começamos ontem. Hoje, dentro da nossa introdução do Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como servo de Deus em ação. Seu tema central não está apenas no que Jesus ensinou, mas principalmente naquilo que fez. Marcos escreve para encorajar cristãos que enfrentavam dificuldades, perseguições e desafios em sua caminhada de fé. Seu propósito é mostrar que Jesus é Filho de Deus, poderoso para salvar, servir, transformar vidas sob o domínio romano. O contexto histórico aponta para uma época de forte perseguição aos cristãos, especialmente sobre o domínio romano. Por isso, Marcos destaca um Cristo ativo, corajoso e perseverante diante do sofrimento. Ao longo do Evangelho, veremos curas, milagres, libertações, ensinamentos e demonstrações práticas do amor de Deus. As características literárias de Marcos também são marcantes. Ele escreve de forma objetiva, dinâmica e direta. Os acontecimentos se sucedem rapidamente, transmitindo a sensação de movimento constante. É um evangelho que nos convida não apenas a conhecer Jesus, mas a caminhar com Ele, acompanhando a trajetória do ministério de Cristo até sua morte e ressurreição. Oremos. Pai amado, gratidão por esta nova etapa da nossa caminhada. Ao estudarmos o Evangelho de Marcos, ajuda-nos a compreender não apenas quem Jesus é, mas também como podemos seguir seus passos em nossa vida diária. Abre nosso entendimento e fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Hoje a gente vai fazer a leitura do tema e assim nas sequências para terminar a introdução de Marcos. O tema é o propósito fundamental de Marcos, são apresentar e defender o chamado universal de Jesus ao discipulado. Marcos frequentemente retorna a este tema e, à medida que a narrativa se desenvolve, classifica seu público principal como seguidores ou como oponentes de Jesus. O esboço demonstra que o esforço central de Marcos ao apresentar e apoiar este chamado é narrar a identidade e o ensino de Jesus. Esse fato sugere que o discipulado para Marcos é essencialmente o relacionar-se com Jesus, não meramente seguir um determinado código de conduta. Comunhão com Jesus marca o centro da vida do discípulo e esta comunhão inclui confiar em Jesus, confessá-lo, observar sua conduta, seguir seu ensino e ser moldado por um relacionamento com ele. O discipulado também significa estar preparado para enfrentar o tipo de rejeição que Jesus enfrentou. Propósito, ocasião e contexto histórico. Embora Marcos tenha escrito em Roma, seu evangelho foi composto para a igreja em geral como registro do testemunho apostólico de Pedro. Já durante o período inicial da patrística, cristãos gentios eram frequentemente mencionados como destinatários deste evangelho. Marcos se dirige a um público que não está em grande parte familiarizado com os costumes judaicos. Ele pretende familiarizá-los com esses costumes, pois somente assim eles entenderão a vinda de Jesus como o ponto culminante da obra de Deus em Israel e no mundo inteiro. Depois nós temos a nossa cronologia, isso vocês não vou ler, vocês vão depois olhar aí. Resumo da história da salvação. Marcos narra a vinda de Jesus para trazer salvação eterna, como profetizado no Antigo Testamento, e para triunfar sobre o pecado e Satanás. O cumprimento final vem com sua crucificação e ressurreição. Para uma explicação sobre a história da salvação, veja a visão geral da Bíblia.
Características literárias. Dentre os 4 evangelhos, Marcos é o mais notadamente um documentário em forma de drama com sugestivos clipes, bem como acontecimentos típicos ou representativos, trechos de discursos ou diálogos e comentário do narrador. A abordagem de Marcos aos dados biográficos é de um anotador cuidadoso. O Evangelho de Marcos, no entanto, não é uma biografia no sentido moderno, pois não há tentativa alguma de descrever Jesus fisicamente, tratar de suas origens familiares ou retratar sua vida interior. Antes, como outras biografias antigas que foram chamadas de bios ou vida, o propósito de Marcos é falar sobre certas ações e ensinos de Jesus que apresentam seu ministério e missão. Naturalmente, o livro é ao mesmo tempo uma proclamação implícita e uma obra apologética que aponta para o significado redentor dos acontecimentos registrados. Todos os evangelhos são histórias de heróis. Além disso, o Evangelho de Marcos é composto pelo conjunto usual de subgêneros encontrados nos evangelhos do Novo Testamento, incluindo histórias de chamado, de reconhecimento, de testemunha, testemunho de encontro, de controvérsias ou conflito, de pronunciamentos e de milagres, bem como discursos e sermões, por provérbios ou ditos populares e relatos da paixão e ressurreição. Embora seu formato geral seja o de uma narrativa, o Evangelho de Marcos não possui uma linha histórica contínua, e sim uma coleção de unidades distintas. Há cenas de multidões, cenas de pequenos grupos, cenas públicas e cenas privadas. Disso resulta um livro que é uma colagem ou mosaico da vida de Jesus. A melhor forma de resolver este formato é considerar-se um companheiro de viagem de Marcos, enquanto ele monta seu documentário sobre a vida de Cristo. O principal elemento unificador nesse mosaico é o seu protagonista, o próprio Cristo. O Evangelho de Marcos, o mais curto dos 4, é uma narrativa em ritmo acelerado. Marcos tende a incluir detalhes descritivos, vividos e prefere verbos gregos que retratam uma ação sendo realizada. Ele frequentemente registra as respostas das pessoas ao que Jesus fez e disse. Contudo, os contadores de histórias, Marcos, selecionou seu material com base em 2 critérios. Escolheu acontecimentos que foram típicos ou representativos na vida de Jesus, tais como milagres de cura e a narração de parábolas, e também acontecimentos singulares, realizados a uma única vez, especialmente aqueles ligados à crucificação e ressurreição de Jesus. Aí a gente tem os assuntos principais, que depois vocês vão também dar uma olhada dentro de tudo que nós vamos trabalhar, né? E aonde está cada capítulo e cada versículo. Temos o esboço também, tá? Do que nós vamos abordar aí dentro do Evangelho de Marcos. E depois a gente tem o cenário de Marcos. Os acontecimentos do livro de Marcos ocorre quase que exclusivamente nas imediações da Palestina, numa área que se estende aproximadamente desde Cesareia de Filipe ao norte até Berseba ao sul. Nessa época, a Palestina era governada pelo Império Romano. O livro se inicia com o batismo de Jesus por João durante o governo de Pôncio Pilatos e dos tetrarcas Antipas e Felipe, e termina com a morte e ressurreição de Jesus cerca de 3 anos depois. E aí depois a gente também tem o nosso mapa, né, identificativo aqui também. E aí a gente amanhã inicia, né, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Nós vamos para nossa agora analogia dentro desse tema. Marcos nos apresenta um Jesus que não permanece parado.
Ele caminha, ele serve, ele acolhe, ele transforma. E talvez uma das maiores mensagens desta introdução seja justamente essa. A fé foi feita para gerar movimento. Não basta admirar Jesus de longe, não basta conhecer sua história. Marcos nos convida a segui-lo pelos caminhos da vida. Cada milagre que veremos aponta para um Deus que se importa. Cada cura revela compaixão. Cada ensinamento nos convida a uma transformação prática, porque a verdadeira fé não acontece apenas dentro da mente, ela alcança as atitudes. Quando a gente fala da fé, a gente tem a reflexão de hoje que fala assim: minha fé tem produzido movimento em minha vida ou tem permanecido apenas no campo das ideias? Às vezes eu falo assim: eu tenho fé que eu vou conseguir isso, eu tenho fé que eu vou alcançar isso, mas qual é o movimento que eu estou fazendo para isso? Qual é o movimento que eu estou colocando dentro disso? O que mais eu faço de movimentação? A gente vai ver ao longo de Marcos, por isso que a gente deixou desafio de Marcos nesse evangelho, para a gente colocar em prática. Em Mateus nós observamos, em Mateus nós olhamos, em Mateus nós identificamos, em Mateus nós percebemos e compreendemos. Em Marcos nós teremos atitudes. Não é só querer, é agir o que nós queremos. Se eu quero comprar um carro, eu preciso agir para comprar esse carro. Eu não posso ficar idealizando na minha ideia que eu quero um carro e não fazer nada. Eu quero ter saúde. Não adianta eu falar que eu preciso ter saúde e não fazer nada. Eu tô com um zumbido no ouvido, preciso ir fazer uma limpeza ou passar alguma coisa. Não adianta eu só ficar pensando, eu preciso ter ação. Então, no Evangelho de Marcos, nós vamos trabalhar atitude. Desafio de Marcos de hoje. Observe uma oportunidade de servir alguém. Pode ser através de uma palavra de incentivo, um gesto de gentileza, uma oração, uma ajuda prática. Marcos nos mostrará repetidamente que o amor de Deus se manifesta através das ações. Às vezes, basta a gente ter um momento de gentileza, uma palavra, uma oração, às vezes até consigo mesmo, pedindo para Deus te dar força, te dar orientação, te dar direcionamento, pedindo para Deus estar ali presente no seu dia, pedindo para Deus te mostrar a saída, as ferramentas para você alcançar isso que você está desejando. Então, às vezes, é fazer movimentos e atitudes. Não adianta a gente só conhecer, só querer, só pensar, só sentir. É claro que Deus, Ele escuta tudo que nós precisamos, sim, mas nós precisamos colocar a ação. Deus alcança nós através da nossa fé, não apenas dentro da nossa mente, mas através das nossas atitudes. Ele nos alcança quando nós temos atitudes para com aquilo que nós estamos querendo, para aquilo que nós estamos pedindo. Não adianta eu pedir algo e ficar sentado, eu preciso movimentar. E às vezes uma forma de gentileza com alguém que está ao meu lado é uma forma de movimento. Às vezes olhando para alguém, pedindo para alguém. E esse alguém também sou eu. Porque nós também importamos e muito. Amém? Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos a viver uma fé que se transforma em atitudes, que possamos seguir o exemplo de Jesus, seguindo com amor, humildade e coragem. Conduze nossos passos nesta nova caminhada perante ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Que possamos ter um dia tranquilo. E nós encerramos assim a introdução e amanhã entraremos no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos.
que possamos compreender e movimentar a nossa vida a partir daqui. Até amanhã.